Todo mundo visualizando? Mesmo jeito de ontem, só tá as 4 opções. O senhor não Só dá as abriu ainda. professor. Não abriu ainda não? Não. Não, ainda não. Então vamos tentar de novo. Vou interromper o compartilhamento e vou compartilhar novamente. Tá. E agora? Show de bola. Foi. Apareceu? Então, unidade didática 1, corpo na história. O corpo na antiguidade, Grécia e Roma, né, que é uma aula referente ao dia 19/3. Bom, nessas primeiros slides, então eu tentei definir para vocês aqui o que eu esperava de vocês ao final da aula, né? Conhecer as origens da educação física. Entenda a educação física nesse momento como as primeiras preocupações com o corpo, tá? Quando é que começaram as primeiras preocupações do ser humano e da civilização ocidental com o corpo? Né? Depois, compreender o trato, né, o tratamento que o corpo recebia na antiguidade grega, bem como qual era o lugar desse corpo na vida social, como é que as pessoas se relacionavam com o corpo, tanto na educação quanto na filosofia. Tá? A filosofia para a Grécia Antiga é muito, muito, muito importante. Né? Ela ocupava um lugar na vida e tinha uma influência sobre a vida das pessoas muito grande. E também eu espero que ao final da aula vocês sejam capazes de explicar as representações. Toda vez que vocês verem esse termo aqui, representações, quer dizer as formas de pensamento, né, de corpo ou concepções de corpo na filosofia grega, né? E aí nós temos três: primeiro o Sócrates, depois o Platão, depois o Aristóteles, né? Então, a primeira contextualização assim, do corpo na Grécia Antiga, a gente precisa falar um pouquinho da própria Grécia, né? Então, a civilização grega ela surge em torno de 2000 antes de Cristo. Vamos somar aí os 2000 mais os 2020 que nós temos agora depois de Cristo, aí então mais ou menos uns 4.000 anos atrás. Essa organização social dela se dava através das polis, né? Eram cidades, mas cada cidade tinha uma independência que se constituía como um estado independente, né? Por isso eram chamadas cidades-estado, né? As mais famosas, Atenas e Esparta. A religião era politeísta, né? Muitos deuses, então crenças em vários deuses identificados na mitologia grega que a gente falou naquela aula em sala ainda, quando nós estávamos nos encontrando presencialmente. E ela também é conhecida como berço da civilização ocidental, por várias razões, principalmente para o povo que estuda direito. Né? O povo que estuda direito vai estudar assim, os primeiros costumes políticos, né, jurídicos, lá na Grécia Antiga. Né? Um desses costumes, por exemplo, é a ideia de constituir um júri na hora de julgar um crime de uma pessoa, um delito, ele também advém lá da Grécia Antiga. Só que lá na época eles sorteavam, né? Não era não convocavam uma pessoa para poder ser júri. Aí vamos falar um pouquinho mais sobre o corpo, né, em si. O corpo interessa para nós porque é com isso que nós lidamos, né? Nós trabalhamos com o corpo, seja na escola ou fora da escola, nós trabalhamos com o corpo. E o corpo era visto, então, como um elemento de glorificação e interesse do Estado, de um interesse político, né? Então, há um ideal aqui de uma idealização desse corpo. Né? O corpo era quase um instrumento de poder. Né? O corpo era valorizado pela beleza, saúde, capacidade atlética, né, e fertilidade. Cada cidadão era livre para atingir o corpo perfeito, idealizado, e depois expor, peladão mesmo, tá? Livremente. Então, quanto menos roupa o sujeito utilizasse, mais ele mostraria o quanto o corpo dele era bonito. Eles entendiam mais ou menos assim: os deuses tinham dado para o ser humano a dádiva de poder exercitar o corpo e tornar ele mais bonito. Então, o que que o ser humano ia fazer com isso? Ele tinha que usar essa dádiva, né? Usar essa liberdade de treinar o seu corpo para depois expor ele. Então, quando eles expunham o corpo, é mais ou menos o que ele está dizendo: ó, como é que eu sou fodão aqui. Mas isso não era tudo flores, assim, né? Só os homens livres, nascidos na Grécia, né, os cidadãos que eram considerados cidadãos, é que podiam ter esse direito, né, de expor o seu corpo. As mulheres e os escravos, eles não podiam expor seus corpos e também não eram considerados cidadãos, e também não tinham direitos civis, né?
Ok com essa primeira parte aqui? Quando os gregos treinavam o corpo e andavam peladões lá pela Grécia Antiga, a ideia é de que era uma oportunidade deles se aproximarem dos deuses, né? Aproximarem-se de Apolo, aproximarem-se de Zeus, né? A partir desse status que eles adquiriam com o treinamento corporal. Né? Aí a primeira coisa é esse ideal de beleza. Né? O que era belo para o grego? Né? Todos vocês conhecem a expressão Deus grego, né? Deus grego, né? Principalmente pela fala feminina, né? De que o homem com o corpo treinado, malhado, bonito, é considerado um deus grego. Né? Então vem lá desse período, dessa nossa representação de beleza. Para eles, a beleza física do corpo era um sinônimo de saúde. Então, se o sujeito era treinado, logo tinha uma boa saúde, né? O curioso é que, por influência da matemática, né, que via aspectos assim de proporção, geometria em tudo que eles faziam, obra de arte e tudo mais, também no corpo, a ideia do que era bonito era tudo aquilo que era proporcional e equilibrado. Então, hoje, por exemplo, quando o cara vai na academia treinar, e às vezes ele fica com os braços grandes demais em relação ao restante do corpo, ou fica com o tronco grande demais em relação ao resto do corpo, ou fica em relação às pernas, por exemplo. Então, isso para o grego não era considerado bonito, porque não era equilibrado, não era harmônico. Vamos pensar também no exemplo feminino. A Graciane Barbosa não seria considerada bonita para os gregos, porque ela não é harmoniosa, ela não é equilibrada. Né? Alguns atributos dela são mais avantajados do que os outros. Né? Então, tudo que era proporcional e equilibrado era bonito. A arquitetura grega retrata muito bem essa concepção. Né? Tem uma sugestão que eu dei para vocês aqui do linkzinho, para vocês verem, um vídeo de 6 minutinhos, aí vai mostrar como é que essa ideia de beleza tem uma origem também na mitologia, né? Na disputa entre Pan e Apolo, para ver quem compunha a música mais bonita. No fim, Apolo vence a disputa e o único rei que achou o único ser humano que achou que Pan tinha feito uma música mais bonita, ele é condenado a usar orelhas de burro, porque aquela escolha dele era absolutamente irracional, vejam bem. Então, eu achei curiosa a associação entre o que é racional e a mitologia. E aí, para os gregos, né, um corpo proporcional e equilibrado era tão importante quanto um intelecto desenvolvido. Olha que coisa curiosa. Fala baixo, Helene. Tem gente com o microfone aberto aí. Então, vamos ficar com essa coisa aqui também, de que o corpo equilibrado, desenvolvido, era tão importante quanto o desenvolvimento do intelecto. Então, lá são os aspectos da idealização do corpo grego. Agora, em relação à filosofia, também nós temos algumas questões que dizem respeito ao corpo. Primeiro, a ideia de uma filosofia era como é que era possível explicar o mundo que acontecia no mundo fora da mitologia, ou seja, fora da religião. Então, os filósofos tentavam desenvolver uma forma racional de explicar o mundo, né? Sem nada a ver com a mitologia. Ela vai se dividir em dois períodos principais, né? Os pré-socráticos, que vinham antes de Sócrates, e eles se dedicavam a entender o mundo e a natureza, o que acontecia no mundo, os fenômenos climáticos, os eclipses, tudo mais. Os astros, né, os planetas, e depois vem os socráticos, né, que aí eles começam a aplicar o mesmo raciocínio que se aplicava ao mundo natural às questões humanas, né, tipo política, economia, entre elas também o corpo, né? Eu percebi que a mensagem foi errada aqui, chamando para tomar uma. Brincadeira. Mas eu quero tomar uma mesmo, só que vai ter que ser mais tarde. Hoje você tomar uma com linguiça. Né? Continuando, o período socrático teve como principais nomes o Sócrates, né, e vem aí a frase dele, reconhecendo a ignorância do ser humano frente ao mundo. Só sei que nada sei. Então, quanto mais a gente busca conhecer, tal, é porque a gente está reconhecendo que a gente é ignorante, que a gente precisa saber. Quando a gente deixa de buscar conhecimento,
a gente acha que sabe alguma coisa. Aí, não, eu não sou ignorante. Mas, olha, ainda existe tanto a saber no mundo, né? Depois do Sócrates veio Platão, né? Tudo que é dito por qualquer um de nós só pode ser imitação e representação do pensamento, né? Do mundo das ideias. E o Aristóteles, que foi o tutor do Alexandre o Grande, sugiro o filme, né? Para vocês verem. Em alguns trechos mostra Aristóteles, o homem é, por natureza, um animal político, né? As nossas decisões são todas políticas, a gente se posiciona politicamente. Eu gosto de preto, eu gosto de branco, não, eu não gosto. Então, tudo isso são decisões políticas, né? Como é que a filosofia se relaciona com o corpo, né? Eu coloquei sempre em negrito aqui para vocês sempre terem em mente, né, que é a ideia do dualismo corpo e mente. Como é que o dualismo corpo e mente acontecia com esses três filósofos? Primeiro, Sócrates ele entendia que o corpo era dividido em corpo e alma, né, o corpo e mente, né, mas que era preciso cuidar da alma mais do que cuidar do corpo. Já o Platão, ele compreendia que o mundo era dividido também em duas partes. Para ele, o mundo era dividido no mundo material, isso que a gente vê, e o nosso corpo também é material, e o mundo sensível, ou chamado mundo das ideias, né, que é a mente. E aí o Platão ele acabou incorrendo num erro de achar que o corpo era um obstáculo, né, para o conhecimento verdadeiro. Mas por que o corpo ia ser um obstáculo? Porque o corpo sente, e o nosso sentimento ele sempre pode nos enganar. Se você age por emoções e não pela razão, você pode ser enganado. Um desses sentimentos, por exemplo, é a paixão. Então, todos nós, em algum momento da vida, de imaturidade, fizemos alguma burrada, pequena ou grande, por causa de paixão. Então, vê como é que a paixão leva a gente a agir de maneira irracional. E, por último, Aristóteles, né, que foi tutor de Alexandre o Grande. O Alexandre ajudou a difundir a cultura grega por um vasto território. Ele compreendia a existência em corpo e mente, né, também dualismo. Mas, para ele, o corpo não era um obstáculo para conhecer. O corpo era, sim, um instrumento. Então, caberia à mente, caberia à alma orientar esse corpo para que ele buscasse a construção desse conhecimento, né? E a ginástica, como é que fica nisso tudo, né? Então, veja bem, olha, eles tinham um plano educacional para educar o jovem grego, né? Então, o plano educacional para o jovem grego, eu queria que vocês tivessem uma atenção especial nessa ideia de educação. Por quê? Porque depois a gente passa para a Idade Média e a gente não tem uma ideia de como os jovens deveriam ser educados. Então, vejam como que a Grécia era muitíssimo evoluída. Apesar das mulheres não terem direitos civis, apesar de ter escravos, muitos costumes gregos eram muito avançados. Então, esse plano educacional, ele estabelecia que os jovens praticariam ginástica entre os 6 e os 17 anos de idade. Então, desde cedo eles tinham que praticar ginástica. Uma ginástica muito parecida com a ginástica que a gente está estudando agora na outra disciplina, uma ginástica de condicionamento físico. Entre os 17 e os 20, eles tinham que ter treinamento militar, né? Até hoje isso aqui ainda existe, né? Com o reservista, né? Apesar de a maioria de Professor, nós... Sim, pode falar. por que tem aquele mito que quando a pessoa é mais nova, ela vai malhar, atrapalha o desenvolvimento dela? Se desde essa época os meninos já treinavam desde novo. Excelente pergunta, Augusto. A ideia é que as pessoas fazem um raciocínio dedutivo. Isso no conhecimento científico, foi o Augusto mesmo que perguntou, né? O raciocínio dedutivo, o que ele comete? Ele olha para uma ginasta, por exemplo. Aí a ginasta é tudo pequenininha e baixinha, né? Então ele fala assim, ó, tá vendo? As ginastas são baixinhas. Logo, quem pratica ginástica fica baixinho, porque a ginástica impede o crescimento. Então é um raciocínio dedutivo muito perigoso quando você está tentando compreender um fenômeno. A outra explicação é que a ideia de que quando os músculos se tornam mais rígidos, eles tendem a limitar a capacidade óssea de ir crescendo, mas também não faz sentido, né? Então, realmente, isso é um mito, né? A partir desse momento, nós vamos tratar isso como um mito, embora vocês vão estudar isso em profundidade em outras disciplinas. Augusto, me lembra depois, no Saiba Mais, eu posso sugerir um textinho, né, para
para vocês poderem se aprofundar a respeito disso, tá bom? Continuando, então também lá o plano de educação grego, ele defendia a formação do corpo antes da formação do espírito. Mas, por favor, não entenda assim, o sujeito já tinha o que a gente pode chamar de mente, espírito, alma, né? Mas é assim, você pode desenvolver isso. Então, o que os gregos defendiam? Que a formação do corpo, o treinamento, ele tinha que vir primeiro, né? Porque o corpo era importante ali na organização social. Então, ele vinha ali dos 6 aos 17, depois dos 17 ao 20. O sujeito se dedicaria à filosofia, à matemática, tudo mais, depois, né? Antes ele ia ter que aprender a treinar o seu corpo, né? Ô, professor, só um Sim. minuto, minha internet caiu, perdi tudo que você falou. Ah, perdão, cara. Eu vi que eu É perguntei porque e tá você armando um respondeu. temporal aqui, entendeu? Desculpa aí. É a chuva que caiu mais cedo. Não, sem problema, Augusto. Eu repito aqui. É o seguinte, você perguntou a questão do mito, né? Por que que agora se diz que ginástica atrapalha o crescimento, se desde a antiguidade a gente já sabe que ela é benéfica. É uma questão de mito, né? O pessoal associa por um raciocínio dedutivo. Eles olham para as ginastas profissionais, esportistas, e como elas são baixinhas, então eles falam assim, tá vendo? As ginastas são baixinhas. Logo, todo mundo que pratica ginástica fica baixinho, né? E o outro ponto é a questão do enrijecimento muscular travar o crescimento ósseo, né? Então ele segura o crescimento ósseo. Mas as duas explicações são muito falácias, né? Falaciosas. Então nenhuma das duas nós vamos tomar como verdade. Elas são mitos realmente. Você tratou muito bem. Depois eu vou colocar um textinho científico. Se quem quiser pode se aprofundar nisso, não saiba mais depois, tá? Então, olha, antes de desenvolver o espírito, né, o intelecto, a mente, os jovens, então, deveriam aprender a praticar ginástica. E o que a gente tem de mais importante na filosofia grega, para mim, é isso aqui, ó, porque a escola de Atenas, ela é importantíssima. Então, imagina 1.000 anos, 3.000 anos atrás, o ser humano tinha criado uma escola, cara, seria o equivalente a uma universidade hoje. Mas aí ela foi criada pelo Platão, e o Platão vai e diz assim, não, aqui a gente vai estudar matemática, vai estudar física, vai estudar astrologia e tal, mas nós vamos também estudar ginástica. Quem quiser vir para cá estudar essas coisas tem que treinar ginástica também. E o próprio Platão era um praticante assíduo de ginástica. Então, eu acho que isso é uma importância muito grande, ver como que o que a gente poderia chamar de cuidados com o corpo ou educação física já era importante desde essa época, né? Tem uma obra de arte que retrata a escola de Atenas, que era bem legal. Eu tentei não ficar colocando imagem aqui para não fazer uma apresentação muito grande. E também o PowerPoint fica muito pesado depois. Mas depois digita aí na internet Escola de Atenas, que aí vai aparecer a imagem, uma imagem bem legal. E aí vem também outra questão aqui que é muito importante para nós aqui sobre a antiguidade grega, que é a criação dos chamados Jogos Olímpicos da Antiguidade. Para que eles serviam, né? Eles foram criados em homenagem a Zeus, né, que era o deus lá do Olimpo, né, o deus supremo. Eles aconteceram a partir de 776 antes de Cristo, que é a data da fundação dos Jogos, e aí passou a ser feito um registro, né, de quem eram os vencedores, né. Apenas os cidadãos livres poderiam competir, logo a participação feminina, né, era proibida. Originalmente, os atletas competiam nus, peladões. Algumas obras de arte gregas, algumas pinturas em vasos, algumas retratações mostram os atletas competindo nus. Então, tinha um corpo muito atlético, muito treinado, e estava lá todo mundo peladão treinando, inclusive em modalidades de luta. Por que isso? Porque eles queriam que o corpo ficasse em evidência e a capacidade atlética do atleta ficasse em evidência, né? Assim, todos poderiam admirar a beleza e as proezas que esse corpo era capaz de fazer. E muitas das modalidades que a gente conhece hoje, como corrida, lançamento de disco, dardo, luta, foram criadas pelos gregos na antiguidade. Alguém chegou a olhar esse linkzinho aqui? Eu sim. O que você achou lá?
que você achou lá do documentário? É interessante, acho assim, é bem diferente. Eu nunca tinha visto. Igual a questão deles competirem nus, Sim. sei como explicar. Teve uma coisa que eu achei bem legal lá. Nesse documentário, eles não competem nus, tá? Eles usam o que seria equivalente a uma cueca dos dias de hoje, né? O que eu achei interessante é que antes de algumas modalidades, mesmo nesse documentário, eles passam óleo no corpo. Para quê? Para que o corpo fique reluzente, né? E aí ele tem esse brilho que vai atrair ainda mais a atenção. Aí eu acho muito curioso que hoje tem práticas semelhantes, né? Os fisiculturistas, os modelos, quando eles vão competir, quando eles vão exibir a sua capacidade atlética, o que eles fazem? Usam produtos, né? Usam cosméticos para deixar ainda mais em evidência essa beleza corporal. Então, mais uma coisa que surge lá na Grécia Antiga, né? E que vem até os dias de Eu, hoje. eu vi um documentário que mostra que todo ano um grupo de amigos é selecionados para reviver esse momento histórico desses Jogos Olímpicos antigos, essas coisas todas. Aí eu achei bem interessante também. Eles reproduzindo tudo que acontecia, a forma que era. Pra você ter uma ideia, até hoje, a maneira como se acende a pira olímpica é do mesmo jeito. O fogo olímpico é aceso lá na Grécia, lá na cidade de Olímpia, onde era a cidade de Olímpia, e ele é acendido da mesma forma, usando a luz do sol, né, para acender, para reviver essa tradição, né? E tem uma questão aqui que a gente pode identificar um primeiro uso político dessas práticas corporais antigas, que é, durante as competições, as guerras paravam. Então, eles podiam estar quebrando o pau lá dentro da Grécia, falando, agora é a hora da Olimpíada, agora não briga não, porque agora a gente precisa dar conta aqui dos jogos aqui, vamos ver quem ganha. Eu cheguei a mencionar para vocês na narração que o atleta ele não recebia nenhuma compensação financeira, mas ele tinha muito prestígio, né, como um campeão olímpico, né? A expressão Hércules renascido sempre foi muito utilizada, não só nos Jogos Olímpicos gregos, como depois que os romanos tomam conta do território, que eles conquistam esse território, os romanos continuaram com isso. Então, os romanos continuaram com os Jogos Olímpicos. Tem até uma história de um imperador romano que ele inseriu um monte de modalidade nos Jogos, só que ele colocou as modalidades que ele era bom. Então, possivelmente, ele deve ser o maior campeão olímpico da história, né? Me falha o nome dele agora, mas é uma curiosidade das Olimpíadas, sabe? Ok, pessoal, em relação à maneira como os gregos tratavam o corpo e esse lugar que o corpo ocupava na Grécia Antiga, aí foi assim, como é que a gente sai da Grécia e vai para Roma? Eu acho que isso é bom colocar. A Grécia nunca foi um império, então ela nunca foi muito maior do que aquilo que eu cheguei a mostrar para vocês no mapa. Logo depois da Grécia Antiga, nós temos um novo povo surgindo como um povo importante, que é o povo macedônio, com Alexandre o Grande. Então, o que o Alexandre fez? Ele conquistou vários territórios. Ele conquistou o território grego, ele conquistou vários territórios em direção ao Oriente Médio, em direção ao Oriente. O filme Alexandre o Grande mostra muito bem isso, mostra como é que ele vai chegando próximo da Índia, né, lutando com elefantes e tudo mais, tentando anexar novos territórios. Quando Alexandre faz isso, ele difunde a cultura grega por um território bastante vasto. Então ele anexa a Grécia, né? Ele era muito influenciado pelos costumes gregos por causa do Aristóteles e ele difunde esses costumes por esse território. Aí depois do Alexandre o Grande, aí nós temos um surgimento de um outro povo que também anexa o território grego, que é o povo romano. Quando Roma anexa Roma fez isso com todos os territórios que ela anexou. Cada território que ela anexava, ela absorvia um costume desse povo. Então ela fez a mesma coisa com o povo grego, né? Quando ela faz isso com o povo grego, ela pega esses costumes, pega os costumes dos egípcios e tudo mais. Um dos costumes que a Roma conseguiu absorver foi, por exemplo, da mitologia, só que eles mudaram
os deuses, né? Então eles passaram a chamar os deuses de Marte, Júpiter, Plutão. Então esses eram os deuses lá, Zeus, tudo mais. Mas eles mantêm os jogos, por exemplo, né? Os jogos é uma característica que permanece na civilização seguinte, né? Então a gente sai da Grécia e vai para Roma antiga como uma progressão dessa história do mundo ocidental, tá? Então, como é que era o corpo na Roma Antiga? Dá para dizer que aqui a ideia de corpo era bem menos rica do que foi na Grécia Antiga. Então, aqui eles não tinham aquele plano educacional de que o sujeitinho desenvolveu o físico desde muito cedo, então a preparação física só fazia parte da instrução dos soldados a partir dos 14 anos. E dá para dizer aí que os romanos eram completamente fissurados em treinamento militar, né? Porque o meio de vida deles era esse. Enquanto Roma conseguiu conquistar territórios e tirar riqueza desses territórios, Roma se sustentou. Quando não foi possível mais anexar novos territórios e ficava muito difícil sustentar as legiões, então Roma caiu. Então vejam bem. Essa ideia de ginástica do grego, de exercitar o corpo para ele ser belo, para ele ser contemplado, ela foi muito combatida pelos romanos. Os romanos achavam que era meio estranho esse hábito dos gregos de andar peladão, de ficar lutando peladão, de ficar dois homens se atracando lá no meio das disputas, tal. Então os romanos não viam isso muito bem, né? E a religião tinha menos importância nesse ponto. Para os romanos, a ideia de ginástica como exercício, ela tinha importância se ela pudesse melhorar a capacidade de luta do sujeito. Ela só interessava para os fins militares, né? Essa é uma diferença clássica, né? Então, os romanos mantiveram os Jogos Olímpicos até a conversão ao cristianismo, né, em 393 depois de Cristo. Vamos pensar, ó, Cristo nasceu no ano 0, mais ou menos, foi crucificado aos 33, então 360 anos depois que os romanos crucificaram Cristo, eles se tornaram cristãos. Olha que coisa curiosa, bando de filhos da mãe, né? Com o imperador Teodósio I. Então, Teodósio I falou assim, não, a partir de agora, Roma é um território cristão. Só que o Roma estava já muito fraca politicamente, economicamente nesse período. Vejam bem, em 393 eles se convertem ao cristianismo e em 476 o Império Romano cai. Então veja que foi pouquinho tempo depois, né? Os romanos eles modificaram os jogos, né, e inseriram novas modalidades, né? No cenário, por exemplo, tinham dois cenários, o anfiteatro, né, que era uma espécie de estádio, né, e os circos romanos, né? Então, no cenário do anfiteatro, os gladiadores profissionais enfrentavam-se entre si, ou então contra feras, né? E nos circos aconteciam as corridas de carros, quadrigas, né, com 4 cavalos, e também também puxadas por 4 cavalos e conduzidas pelos chamados aurigas. E tinha também as vigas, que eram puxadas por 2 cavalos. 2 filmes aqui que retratam um pouco disso aqui, não só filme, né, mas o próprio Spartacus, né, a série, vai retratar esse período da Roma Antiga, e também o filme Gladiador, e aqui embaixo o filme Ben-Hur, né? Então Ben-Hur ele era meio que judeu, né? E durante o período de conquista romana ele era filho de comerciantes ricos, é vendido como escravo, depois ele retorna e a cena final é justamente uma disputa de quadriga, que era muito bem vista pelos romanos. E aí ele vai disputar essa corrida de quadriga contra um general romano, antigo amigo e que se tornou desafeto dele por causa da opressão que o povo judeu vivia naquele período. Ok, pessoal, em relação à Roma Antiga, essa ideia de assistir os filmes não quer dizer que tudo que está no filme é verdade, tá? Mas sobre o cenário do anfiteatro aqui, seria muito legal vocês buscarem uma informação sobre o imperador Cômodos.
Cômodos é aquele imperador que está no filme Gladiador. Ele existiu de verdade. Possivelmente ele foi o único imperador romano que morreu na arena, lutando, né? E ele era muito doido, né? Estima-se que durante o império dele, milhares de homens e feras foram mortos no cenário do anfiteatro, né? O mais famoso anfiteatro é o Coliseu de Roma, né? Que está em pé até hoje. Construir, os romanos sabiam muito bem, né? Os caras eram fodões para construir, então, que as obras deles continuam em pé. Eu tinha colocado aqui algumas dicas, né, para vocês exercitarem os conhecimentos, a importância do corpo e da ginástica para os gregos, para os romanos, né? Os gregos antigos consideram essa beleza como sinônimo de saúde. Nos dias atuais, o que as pessoas pensam, né, sobre beleza e saúde? Os filósofos gregos pensavam o ser, né, dividido entre mente e corpo, né, que é a ideia do dualismo corpo e mente. E hoje, nós temos um corpo ou somos um corpo, né? Como é que vocês pensam isso? E também, se quiser fazer alguma pergunta agora, para tirar alguma dúvida, nós ainda temos 3 minutos e meio neste encontro. Depois a gente faz um pequeno intervalinho para tomar uma água e eu retorno. E aí, alguma coisa? Eu acho, tipo assim, antigamente eles viam o corpo, vamos supor, se você tinha um corpo bonito, você tinha saúde. Eu acho que hoje em dia, vamos supor, esse pessoal que tem um corpo malhadão e tal, esses que tomam anabolizante, eu acho que a saúde deles está indo embora, mas eles têm um corpo bonito, então quer dizer, não é sinônimo de saúde, entendeu? Mas como é que você imagina que as pessoas veem isso, Ítalo? Então, por exemplo, não você especificamente que você está estudando isso, mas imagina a pessoa que vê na internet, a pessoa que vê na rua, fala, ó, cara, treinadão e tal. Será que as pessoas que veem isso, que vê a personalidade fitness, a Pugliese, por exemplo, será que elas olham para essas pessoas e elas associam que essas pessoas têm saúde? Ou será que elas conseguem separar? Eu acho que eles associam sim que tem a saúde, né? Porque não consegue ver nenhum exame dele, nenhuma coisa assim mais a fundo, né? Aí por olhar o corpo dele, por ele fazer dieta, isso e tal, deve achar que tem uma boa saúde. Pode falar. Eu já acho que isso vai muito no ponto da região. Igual aqui no Brasil, igual você está falando aí, a saúde tem sido muito criticado, o bodybuilding, por exemplo, o fitness. Já nos Estados Unidos, as pessoas já têm como é que eu posso falar? Respeito maior, já chamam de atleta. Já não chega falando se você é malhado, se é um bombado, se tem assim. Então lá as pessoas já são mais informadas sobre o assunto. Então tem 2 pontos de vista, né, Augusto? Por assim, Augusto, tá, foi o primeiro imperador romano, mas eu acho que tem 2 pontos de vista. Tem essa questão de que muita gente observa a personalidade fitness, né, como sendo alguém que tem saúde, dada os atributos físicos, né? Mas há um preconceito também em relação ao bodybuilder, né? Esse sujeito bodybuilder, fisiculturista, né? O culturista, né? Ele é um sujeito que, assim, quando se vê um sujeito que ganha resultados físicos, né? Logo fala, você está tomando anabolizante, que as pessoas acham que o único caminho para se obter um corpo é se entregar à dieta maluca, é se entregar ao uso de esteroides anabolizantes androgênicos, é fazer coisas não lícitas, vamos pensar assim. Então, as pessoas entendem muito pouco de treinamento e julgam muito. Mas vamos aprofundar a pergunta. Vocês acham que a rede social intensificou isso? Eu acredito que sim. Eu também acredito que sim. Também. O grande problema da rede social... o grande problema da rede social é que a rede social acaba permitindo que você veja somente a imagem e não as condições do corpo. Então vamos fechar, pessoal, vamos ter 5 minutinhos aí de intervalo e voltamos para nossa segundo momento então, ok? Vejo vocês daqui a pouco. Professor. Oi. Vai voltar através do mesmo link ou vai ser um outro? Novo link. Eu vou enviar para o Ítalo. Tá joia.